Quem, como eu, conhece a história do cristianismo, não está nem um pouco surpreso com isso. Muito pelo contrário. Os cristãos estão sendo até coerentes, porque tudo o que Bolsonaro representa é ensinado pela Bíblia ou se baseia em ensinamentos bíblicos. Racismo, por exemplo. O criador de 2 trilhões de galáxias, o Deus da Bíblia, deu um monte de diretrizes, muitas delas bem detalhadas sobre o que os israelitas deviam fazer e não deviam fazer, e ele simplesmente se esqueceu de dizer: olhem, não discriminem pessoas de outra cor. Por causa disso, os cristãos jamais tiveram um problema com racismo, porque o Deus da Bíblia não proíbe racismo. Tanto assim que a organização racista Ku Klux Klan, que já matou muitos negros, é presidida por um pastor evangélico. Como haveria isso de ser possível se a Bíblia claramente dissesse que Deus condena o racismo? No Brasil, o pastor Marco Feliciano, aquele que reclama quando um membro da igreja manda lá para frente, lá para o púlpito, onde ele está pregando, um cartão de crédito, mas esquece de mandar junto a senha do cartão, esse pastor disse publicamente, através de suas contas nas redes sociais, que o povo africano é um povo amaldiçoado por Deus e que, por isso, tudo o que é ruim, inclusive as doenças como Ebola, como AIDS, vem da África, porque o Deus da Bíblia amaldiçoou as pessoas que têm pele escura. Por causa disso também, os cristãos nunca tiveram qualquer problema em ter escravos, porque escravidão é um ensinamento bíblico. O Deus da Bíblia deu ordens específicas sobre como ter escravos, como mantê-los. Ele não era contra escravos. A Bíblia não é contra a escravidão. Justamente por isso os cristãos passaram séculos escravizando outros povos. Eu já li relatos de padres católicos que eram missionários no Brasil e que tinham escravos índios. E nesses relatos, eles justificam por que não seria contraditório ter escravos índios. Porque, segundo eles, Deus quis que houvesse raças superiores e inferiores. Os índios, obviamente, eram uma raça inferior. No entanto, pior que os negros. Deus havia amaldiçoado a raça negra, mas os negros pelo menos eram bons trabalhadores, diferente dos índios, que, segundo esses missionários, eram preguiçosos. Então, eles não estavam fazendo mal algum a esses índios, muito pelo contrário, eles estavam dando uma chance a esses índios de se tornarem cristãos e se salvarem. O próprio Martinho Lutero, o maior de todos os protestantes, era racista. Martinho Lutero chegou a escrever livros conclamando a queima de sinagogas, das casas dos judeus e de ciganos. Martinho Lutero pregava nas igrejas que feiticeiras deviam ser queimadas. Por quê? Porque está escrito na Bíblia isso. A feiticeira não deixarás viver. Então, qualquer mulher acusada de feitiçaria, bastava apenas ser acusada. Se o vizinho não gostasse de uma mulher e a acusasse de ser uma bruxa, ela ia ser queimada. E Martinho Lutero pregava isso nas igrejas. Há sermões dele em que ele diz isso, que é bom, que é certo. João Calvino, a segunda maior estrela do protestantismo, mandou várias pessoas para a fogueira. Homofobia. O que a Bíblia ensina sobre como o povo de Deus deve tratar homossexuais? Eles devem ser apedrejados. Misoginia. A Bíblia ensina claramente que a culpa de o mundo ser essa desgraça é primeiramente da mulher.
primeiramente, porque foi ela que primeiro desobedeceu a Deus. O apóstolo Paulo diz que a mulher é inferior ao homem, porque o homem foi criado primeiro e porque a mulher é uma costela do homem. Então, o homem é superior, biblicamente, o homem é superior à mulher. As mulheres devem se calar nas igrejas. Se quiserem perguntar alguma coisa, devem fazê-lo em casa, não em público, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. E que as mulheres, por serem as principais culpadas de o mundo estar nessa desgraça, elas poderão se salvar se forem modestas e tiverem filhos. Deus então se compadecerá delas. Está escrito na Bíblia isso. A religião cristã não tem nada contra militarismo, por exemplo, porque o Deus que os cristãos seguem, que é o Deus da Bíblia, é chamado inclusive de o Senhor dos Exércitos. A religião cristã se baseia no conceito de que a vida é uma guerra entre o bem e o mal, e que no fim dos tempos haverá uma grande guerra mundial entre o povo de Deus e os ímpios que adoram a besta do Apocalipse. Autoritarismo, ditadura. O povo de Israel era uma democracia? Obviamente não. Era uma teocracia. Todos os cristãos querem ir para o céu. E no céu haverá uma democracia? Claro que não. Será uma teocracia. Por isso, cristãos não têm problema algum com regimes autoritários, com ditaduras. Muito pelo contrário. A religião da Bíblia se baseia em regime autoritário. Quando os israelitas criticavam Moisés, o que acontecia com eles? Eles eram fritados por Deus. Deus mandava fogo do céu, mandava pestes, mandava lepra. Não toquem no ungido do Senhor. É o que Silas Malafaia prega. E a sua congregação bate palma. Achei isso maravilhoso. Seria mera coincidência que Jair Bolsonaro usa como slogan de sua campanha Deus acima de todos? Ele já disse em público que o Estado não é laico. Não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado não é laico, o Estado é cristão. E que a minoria tem de se curvar para a maioria. Quem for contra que o Estado não é laico, tem de se mudar do Brasil. Palavras de Jair Bolsonaro que levam os cristãos a um verdadeiro orgasmo espiritual. Se o Estado não é laico, como diz Jair Bolsonaro, e ele é apoiado por praticamente todos os pastores e muitos milhões de evangélicos, e se ele está sendo impulsionado por todos os políticos evangélicos, que são cada vez mais, é só uma questão de tempo até ser possível a esses cristãos fundamentalistas transformar o Brasil numa teocracia cristã. Por que não? Hoje mesmo, antes de que o Brasil seja oficialmente uma teocracia cristã, donos de lojas de artigos de Umbanda sofrem ameaças, têm de fechar as lojas. Terreiros de candomblé são destruídos por evangélicos. Evangélicos depredam e quebram estátuas e santos católicos. Prefeitos evangélicos estão dando as chaves das cidades a Jesus. Já há placas dizendo: esta cidade pertence a Jesus Cristo. Já há cultos evangélicos em praticamente todas as repartições públicas espalhadas pelo Brasil. Cultos evangélicos no Congresso Nacional. Pessoas já estão sendo retiradas à força pela polícia de câmaras municipais porque se negaram a se levantar para a leitura da Bíblia. Isso já está acontecendo no Brasil. Então, minha gente, eu gostaria de poder terminar esse vídeo com uma mensagem positiva, mas não tenho.